Então, vamos ler o texto a partir do verso 13. Josué, capítulo 24, a partir do 13, a palavra diz assim: Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram, as cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolha hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor, nosso Deus, que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão da terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante de nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigo, ele nos protegeu. Vamos para o verso 23. Pois bem, disse Josué, então lance fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a Ele. Assim diz a palavra de Deus. Vamos orar? Deus, querido Deus, amado Pai, ó Senhor Altíssimo, nessa hora nós te clamamos e nós te pedimos, fala através da sua palavra. A sua palavra é luz para o nosso caminho. A sua palavra é vida para nós. A sua palavra, Senhor, é aquilo que precisamos ouvir essa noite. As famílias estão aqui e precisam ouvir a sua palavra. Talvez, Senhor, tenhamos apenas um membro dessa família, mas é através dele que a luz do céu vai entrar na sua casa. Então, Senhor, age, Senhor, poderosamente em nós, fala aos nossos corações, que a voz ouvida, ainda que seja a minha, as palavras sejam do Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O povo havia passado aproximadamente 400 anos no Egito. É muito tempo, são muitas gerações. As gerações que estavam ali no Egito, elas não tinham mais, as famílias que estavam ali no Egito, elas não conheciam mais, não tinham mais a lembrança de como haviam chegado ali. Eles não conheceram pessoalmente José, que foi o responsável por levar eles até o Egito. O próprio faraó não conhecia mais José, não sabia o bem que José havia feito ao próprio povo ali no Egito. Tanto que escraviza o povo de Israel, preocupado com o crescimento desse povo. Esse povo estava crescendo tanto que os egípcios começaram a olhar para o povo de Deus com medo do crescimento deles. Aliás, isso é algo muito comum, né? A gente consegue ver que o crescimento do povo de Deus sempre vai escandalizar, aterrorizar e preocupar o mundo. O mundo não quer que o povo de Deus cresça, o mundo não quer que o povo de Deus se multiplique. Isso é complicado para os objetivos que o mundo tem e os objetivos que o mal tem. Enquanto a nossa oração é para que o reino de Deus cresça, através da minha vida e da sua vida, o mundo não quer isso. O mundo quer, pelo contrário, que o nosso reino, que o reino de Deus imploda, que o reino de Deus diminua. Não que ele exploda, mas que ele imploda, que ele exploda para dentro, que ele se acabe, que ele se destrua. É por isso que o inimigo
planeja tanto contra a comunhão da igreja. Ele quer que irmãos briguem com irmãos. Ele quer que pessoas falem palavras mal faladas para outros. Que você saia daqui decepcionado com uma palavra que o pastor disse ou que o irmão disse para você. O inimigo planeja esse tipo de coisa e usa aquele que dá brecha para fazer com que o seu objetivo seja cumprido, a diminuição da igreja. Ele quer com que cada um de nós seja usado ou dê brecha para que ele nos use, o inimigo, para que a gente desanime alguém, para que a gente afaste alguém dos propósitos de Deus. Quantas vezes uma atitude, um olhar meio torto já faz com que a gente se afaste da igreja. Toda vez que alguém chega para mim e fala, eu me afastei da igreja, porque alguém fez isso, alguém fez aquilo, eu sempre pergunto, o que foi que Jesus fez para você? O que Jesus te fez para você decidir se afastar por causa de uma pessoa? E o que uma outra pessoa fez? Morreu na cruz por você. Os egípcios ficam preocupados com esse crescimento, como o mal ainda se preocupa com o crescimento da igreja, e por isso planeja. Você já viu, eu já falei isso outras vezes, quantas oportunidades a gente tem de, às vezes, louvar ao Senhor, exaltar a Deus num culto, numa celebração, num aniversário, seja o que for, e tudo conspira para que você não vá. Tudo conspira para que você não esteja. Parece que as coisas só acontecem no domingo às 18 horas. Porque é a hora que você está se arrumando para vir para a igreja, aí parece que tudo vai acontecer para te desanimar. Porque a verdade é que existe uma escadinha que leva à perdição. E essa escada tem 3 degraus. E o primeiro degrau que o diabo faz você descer é o degrau da igreja. A primeira coisa que ele vai fazer para fazer você descer essa escada toda é fazer você descer o primeiro degrau, que é o degrau da igreja. Eu não gosto do pastor, eu não gosto da liderança, eu não gosto de quem dirige, eu não gosto de quem canta, eu não gosto de quem prega, eu não gosto de quem dá aula, eu não gosto de fulano sentar no meu banco, eu vou querer trocar de banco. E aí esse cenário vai sendo montado para que uma hora você desça o primeiro degrau e diga, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais fazer parte desse povo. E aí você desceu o primeiro degrau. Você já não está no topo, você já está com um degrau a menos. O segundo degrau que o diabo vai tentar fazer você descer é o degrau da família. Bem parecido com o degrau da igreja. Só que ele vai começar a mostrar para você os defeitos que a sua família tem. E aí ele vai falar assim, seu marido não presta, nunca vai mudar, sua mulher não vale nada, ela não te valoriza, ela não quer saber de você, o seu marido só pensa em outras, os seus filhos não se importam com você, os seus filhos não te amam, eles não querem saber de você. Ele vai começar a colocar no seu coração inúmeras razões, alguma delas, presta atenção porque é importante, algumas dessas razões são até verdadeiras. O diabo mente, é verdade que ele é o pai da mentira, mas às vezes ele usa circunstâncias que acontecem para fazer você desanimar. É a falta de reconhecimento que a gente falou há algum tempo atrás. E aí você desce a segunda escadinha, que é o segundo degrau, que é o degrau da família. Pronto, você não tem mais igreja, você não tem mais família. E agora ele vai planejar contra a sua vida. Porque o terceiro degrau que te leva à perdição é o degrau da sua própria vida. Ele vai dizer que você não vale nada, que você é feio, que você é burro, que você não se esforça, que você não é importante, que a sua igreja não sente falta de você, que a sua família não sente falta de você. Você se sente abandonado pelos degraus que você desceu. Quantas vezes a pessoa chega para mim e fala, eu já escutei isso tantas vezes que eu já perdi a conta. Mas eu fui abandonado pela igreja. Eu falo assim, foi você que abandonou a igreja. Foi você que olhou para esse povo e falou assim, eu não quero mais saber de vocês, e virou as costas. E agora está reclamando que esse povo não correu, esse povo não se esforçou, não foi atrás. Não é que a gente não tem que ter amor de ir atrás, de resgatar, claro que a gente tem. Mas primeiro você abandonou, você virou as costas em primeiro lugar. Foi você que largou aquilo para o qual você foi chamado. Quando Jesus chega para o jovem rico e fala para ele assim, olha, você quer me seguir? Vende tudo, larga tudo.
O meu chamado para você é um chamado de você abandonar tudo que você tem e vem atrás de mim. Aí o que o jovem fez? Eu não. Que isso? Jesus está maluco. O jovem foi embora. E aí o texto diz, não é isso que o texto diz? Que Jesus foi atrás dele e falou assim, jovem, vem cá, vamos negociar. Não, olha só, eu quero que você venda tudo, você não quer vender nada, vamos negociar uns 50%, 30 a 20, 30 a 70, 80 a 20, vamos. Não foi isso. Foi um chamado para ser completamente do Senhor. E desde que o Senhor chamou um povo santo para Ele, o diabo tem tentado fazer esse povo santo descer essas escadinhas, esses degraus. Era assim lá no Egito. Olha a situação que o povo estava. Aliás, sempre foi assim. O povo de Deus sempre foi obrigado a viver em uma cultura que não adora a Deus. Ele sempre se viu nessa situação. Nunca foi algo confortável. Sabe quando você está no meio da torcida e você olha para o lado assim, está todo mundo com a mesma camisa que você. Você fala, opa, somos uma torcida só, estamos juntos. Nunca foi assim no reino de Deus, nunca foi. Sempre é uma torcida mista. Você está ali, tem 2 ou 3 contigo, mas o resto está ali com outra camisa, torcendo para outro time, do lado negro da força, estão ali. E o reino de Deus sempre foi assim. O povo é chamado, eles estão ali no Egito, e o arredor deles. E a cultura que os envolve, cheia de idolatria, cheio de gente querendo adorar a deuses diferentes. O boi é um deus, o gato é um deus, o jacaré é um deus, o Nilo é um deus, tudo é Deus. Na cultura egípcia, eles pegam tudo para ser Deus. E aí, esse povo vai ser liberto disso, depois de clamor, depois de oração, e você conhece a história, ou pelo menos viu a novela, e a novela não é bíblica, não é 100% bíblica, mas conta um contexto bíblico, e ali o povo é liberto pelas mãos de Deus. Esse povo é liberto, a falta de fé do povo faz o povo peregrinar no deserto, e preste atenção nessa palavra, a falta de fé faz o povo, que deveria ser o povo da fé, peregrinar no deserto. Essa caminhada que demora 40 anos, poderia ter sido feita pelo grupo muito grande que eles eram, em alguns meses. Se fosse uma pessoa de cavalo, ou mesmo que fosse a pé, talvez algumas semanas, ele conseguiria fazer 1 semana, 10 dias. Coloca lá no Google Maps, saindo de Cairo e chegando lá em Jerusalém. E coloca lá chegando a pé, vê quanto tempo essa pessoa faria. Aumenta ali as horas que a pessoa ia precisar descansar, dormir, e você vai ver que em 1, 2 semanas, a pessoa chegaria. Então, por que esse povo demora 40 anos? Porque eles não têm fé. A Bíblia fala que um grupo é separado para ir investigar a terra. Eles tinham acabado de sair do Egito, e de repente o pessoal fala assim, vamos lá ver qual é essa terra que Deus está dando para a gente, vamos ver se é boa. Vamos ver se essa obra vale a pena. Ô Jesus, apontando para a obra da igreja. Vamos ver se essa obra vale a pena, vamos ver se é boa. E aí, os atribulados, pelo menos a maioria deles, olha para a terra e fala, não vale a pena não, e não vamos nos meter nessa furada não. Esse negócio aí é uma promessa de Deus, mas isso é muito furada, os desafios são grandes, os inimigos são gigantes, a terra nem é tão boa assim, começa a desdenhar daquilo que Deus deu. Só 2 olham e falam assim, não, a gente tem que ir, a gente tem que conquistar, Deus prometeu para a gente tem que ter fé. E são exatamente esses 2 que são os únicos que alcançam a promessa 40 anos depois. O resto do povo, tudo morre no deserto. É uma nova geração que 40 anos depois vai entrar na terra prometida, por falta de fé. Irmãos, eu quero muito que a sua geração, a sua futura geração, a próxima geração da sua família, vejam os milagres de Deus e entre na terra prometida. Mas eu também quero que você entre. Eu também quero que a sua geração, igual uma canção antiga falava, que não passe de nós
não passe de nós. Tudo que o Senhor tem prometido a nós venha se cumprir sobre essa geração. E essa é a minha oração para você e para mim, que a nossa geração veja a concretização da promessa de Deus, porque nós somos um povo que, diferente desses 10 espias que olharam e desdenharam, nós fazemos parte daqueles que olhamos e cremos, amém? Nós olhamos e cremos. Eles passam 40 anos por falta de fé, e eu quero convidar você a ter fé, para não peregrinar muito tempo nesse deserto. Tenha fé sobre a sua família. Talvez você olhe e veja, Deus, não é tão bom assim. Eu não sou feliz, alguns dizem, eu não sou feliz. Essa minha família não está dando certo. Será que foi o Senhor mesmo que uniu? Será que foi o Senhor mesmo que separou esse povo para estar aqui junto? Mas não olhe para a terra e veja as dificuldades, ou os desafios, ou os inimigos. Olhe para a terra, ainda que pareça devastada, e tenha fé no poder de Deus. Agora há pouco eu estava falando dos buracos da nossa obra, e falando, na minha visão, uma visão prejudicada pela minha falta de entendimento, é um cenário feio. Para a visão de quem entende, é um cenário bonito. Eu olho uma coisa, vejo uma... Eu olho o terreno, vejo uma coisa. O outro olha o mesmo terreno e vê outra coisa, mas a gente está olhando para o mesmo lugar. Por quê? Porque tem uma visão, uma vista, o poder de entendimento maior do que o meu no que diz respeito à obra. Eu quero que você olhe para a sua família com a visão de Deus, porque Ele tem maior entendimento sobre a obra. Ele tem maior conhecimento sobre essa obra. Então esse povo passa 40 anos e agora Moisés já morreu. O desafio de enfrentar as batalhas para conquistar essa terra. O deserto eles estavam peregrinando, a terra não é desértica, não toda. O desafio deles é conquistar essa terra, porque tem morador lá. Tem gente que é dono daquela terra, que na verdade não deveria ser, porque era uma terra que Deus tinha dado a Abraão há muito tempo atrás, mas quando eles saíram daquela terra, a terra foi ocupada. O desafio de liderar um povo desobediente, o desafio de liberar um povo cabeça dura. A Bíblia usa a expressão que o povo de Israel era de dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? É a incapacidade de se curvar. É a incapacidade de se prostrar. Porque eles gostavam muito, era de se empinar. Sabe a diferença? Aqui não acontece isso não, o povo da PIB de Cosmos não é assim não, sabe? Mas tem gente, tem lugar em que o povo tem muita facilidade de se empinar. Fica parecendo um galo. E tem pouca capacidade de se curvar. Mas Deus não chamou reis. Deus chama servos. E nós temos que ter a capacidade de, como servos, de nos curvar. É por isso que depois de muitas lutas, muitas batalhas, Josué começa a lembrar isso. Josué lembra, vocês estavam no deserto. Vocês estavam no Egito. Deus libertou. O começo do capítulo é Josué contando a história. Deus nos libertou, Deus nos deu vitória. Quando a gente chegou em Jericó, o pessoal falava que a gente não ia vencer Jericó. O Senhor venceu no nosso grito. A gente gritou e a muralha foi derrubada. E agora, nós estamos conquistando essa terra. Vocês tomaram posse da promessa de Deus. E aí, onde a gente começou a ler, o Senhor nos fala, através de Josué, Ele diz assim, olha, vocês estão tomando posse de uma terra que vocês nem cultivaram. Vocês nem cultivaram. Porque é uma coisa mais do que justa você imaginar que você vai fazer uma horta na sua casa. Igual o irmão João Muguet tem uma plantaçãozinha lá e alguns outros irmãos também têm, né? Uns tomates, uns ovinhos de galinha, uma plantação lá e uma criação lá do irmão João Muguet. É muito justo você pensar que de vez em quando ele colha lá os tomatinhos dele e coma, não é? Dê pra gente que vai visitar. Se você foi na casa dele, você já saiu com um ovinho de galinha, um tomatinho. É justo que você imagine que quem plantou vai colher.
e vai se aproveitar daquilo. Mas o Senhor é tão bom que Ele dá ao seu povo aquilo que o povo nem plantou, aquilo que o povo nem merece. A lei da semeadura, às vezes, tem uma exceção ali no coração de Deus, porque nós nem merecemos algumas coisas que Deus nos dá. A graça é o maior exemplo disso. Quem merece a salvação, bate no peito, levanta aí e diz assim: olha, eu mereço ir para o céu. Eu vou testar minha pontaria acertando o microfone na tua testa. Porque ninguém merece. Ninguém merece ir para o céu. Eu olho para cá e não vejo nenhum perfeito sequer. Nenhum santo sequer. Nenhum fiel o tempo todo. Nenhum. Ainda que tivesse um espelho aqui, eu olharia para mim e diria: infiel, pecador, miserável homem que sou, como Paulo disse. Mas o Senhor fez a gente colher onde a gente não plantou e nos deu a salvação. Josué começa a lembrar esse povo disso. Começa a falar para o povo assim: olha, vocês precisam ser gratos por isso que acontece, mas existem condições para que a sua família veja o poder de Deus. Existem condições para que o nosso povo veja o poder de Deus. Você precisa ser consciente daquilo que Deus nos deu e daquilo que Ele ainda fará. O seu coração precisa ter isso sempre vibrante no seu coração para que você entenda isso. Por isso ele diz, eu não sei quantos perceberam, ele fala praticamente a mesma coisa no verso 14 e no verso 22. Ele diz assim, olha, tema ao Senhor de todo o coração e lance fora os ídolos, no capítulo 14. No verso 22, verso 14, agora o verso 22, ele diz assim: pois bem, disse Josué, lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor. Percebeu que é a mesma palavra com algumas expressões invertidas? No primeiro ele diz, tema ao Senhor e lance fora os ídolos. Depois ele fala, lance fora os ídolos e tema ao Senhor. Ele só muda a ordem, mas a orientação é a mesma. Temam ao Senhor. Eu acho que um dos maiores problemas que nós temos em nossas igrejas no tempo atual é falta de temor. E eu não estou falando de temor no sentido de ter medo, não. Não é esse tipo de temor. Embora o Senhor, em alguns momentos, merece até esse nosso temor também. Mas é temor de reverência. É temor de prostração. Irmãos, nós cremos em um Deus, e se você está aqui e crê na Bíblia, nós cremos em um Deus que, quando se revelou a Moisés, falou para Moisés assim, ó, tira a sandália dos seus pés. Eu estou nesse lugar, esse lugar é santo. Você não pode chegar à minha presença como você chega na casa de qualquer um, não. O que Deus está falando para Moisés é, isso aqui não é a casa da mãe Joana. Eu não sei nem de onde vem essa expressão, mas os irmãos entendem, né? Isso aqui não é bagunça. Precisa haver uma reverência. Ele repete isso para Sansão. Foi para Sansão? A gente viu na quarta-feira, teve um outro personagem bíblico que ele repete essa expressão, tira as sandálias dos seus pés, o lugar que você está é santo. Irmãos, foi para Josué mesmo, né? Foi para Josué, isso aí, obrigado. Irmãos, eu cresci numa igreja que o lugar onde eu estou hoje não poderia ser pisado por mim em qualquer circunstância, de qualquer maneira. Eu lembro uma vez que eu era da Central de Paciência, e aí eu, como criança, cruzei de um lugar para o outro. Um diácono me pegou pela orelha, talvez por isso ela seja grande. Ela me pegou por orelha e falou assim, o lugar onde você está é santo. Não pise aí de qualquer maneira. Eu não estou dizendo que isso é uma verdade não, tá? Porque, para mim, no contexto do Novo Testamento, não existe mais um lugar sagrado. Esse chão que eu estou pisando aqui, ele não é diferente do chão que você está pisando e nem do chão da sua casa. Ele é chão. Para mim, é assim, tá? Só que onde Deus manifesta a sua glória, e no momento em que Deus manifesta a sua glória, a manifestação da glória de Deus é santa. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou desprezando esse chão que eu estou pisando, esse altar construído aqui para que
para que o pregador pudesse ser visto, para que as encenações, as cantatas pudessem ser vistas. Eu não estou desprezando. Eu não estou desmistificando esse chão. Eu só estou dizendo que qualquer lugar onde você pise é santo se você é um servo do Senhor. Então, valorize a manifestação do poder de Deus de uma forma intensa. Tema ao Senhor. Hoje em dia a gente não teme ao Senhor na nossa falta de reverência. Quantas vezes, na hora da mensagem, a gente se preocupa com tantas outras coisas, menos do que Deus está falando. A mensagem, muitas vezes, é para nós, é para a nossa família, mas a gente não absorve, a gente não recebe a mensagem, porque a gente está com a cabeça em outro lugar. Você está aqui pensando na conta que tem que pagar amanhã, você está aqui pensando na despesa que você precisa fazer, a compra que você precisa fazer, os desafios que você vai ter essa semana. Você está aqui já pensando em quem está te mandando mensagem no celular e você precisa ver agora, porque se esse WhatsApp apitar, não tem Deus que fale que você vai tirar a sua atenção do celular. Falta reverência, falta temor. A gente lida com Deus como se Deus fosse nosso amiguinho. Ou melhor, a gente lida com Deus como se Ele fosse nosso animalzinho de estimação. A gente faz o que a gente quiser. Essa semana eu castrei o bendito do gato lá em casa. Aí, coitado, ele não teve opção nenhuma, né? Eu vou castrar. Dizem que é bom pro gato, castrei. Aí no primeiro dia que ele chegou em casa, depois de castrar, coitado do bichinho, parecia que estava morto, né? Andava 5 passos e pof. Andava mais 5 passos, pof, pro outro lado. Dava pena do bicho. Aí no outro dia ele já estava bem. Só que ao invés de se esfregar na minha perna, ele começou a me rondar e me olhar assim. A sensação que eu tinha é que ele estava planejando meu assassinato. É sério? A cara de brabo, de mal. Foi você, miserável. Você vai ver. Vou te arrancar também. Misericórdia. Irmãos, o gato sem reverência nenhuma para mim. Aliás, gato é um negócio assim, né? O meu cunhado pregou aqui há 1 ano atrás, mais ou menos, e eu não sei quantos vão lembrar, e ele falou da teologia do cão e do gato. Ele falou da diferença, vocês lembram, né? É meu cunhado, irmão da Renata. E ele falou da diferença que existe, né? Do cão, entende o dono, como um servo. Não estou falando mal de gato, não, que eu tenho um gato, mas o gato ele se acha o rei. O gato ele acha que ele é o dono. Você está fazendo carinho no gato, aí o gato vira o pescocinho, faz aqui. Aí ele vira a barriguinha, faz aqui. Aí do nada ele te morde. Eu não quero mais, acabou, você passou do tempo. É mais ou menos isso, né? A gente tem um monte de crente que se acha gato. Ah, Deus, faz isso. Ah, Deus, eu quero aquilo. Ah, nas suas orações, eu vou esfregar minha lâmpada da minha oração e Deus vai me conceder 3 pedidos. Irmãos, não é assim. Você não é o rei, Ele é o rei. Ele é o dono. No reino de Deus não tem lugar para rei, porque o trono já está preenchido, e glória a Deus por isso. O trono está preenchido com o rei, mas tem lugar para súditos, para servos. Se você quer ser servo, tem lugar para você. Josué fala, teme ao Senhor. Joga fora os ídolos. Você percebeu? Ele não está falando isso para não crente não, hein? Josué não está falando joguem fora os ídolos para não crente. Porque a gente tem mania de olhar para outros segmentos religiosos e falar assim, são idólatras. Porque a gente entende que a Bíblia fala sobre idolatria, e a idolatria que a Bíblia fala é você se prostrar diante de uma imagem, uma escultura. Então, a gente aponta o dedo para esses segmentos e fala, são idólatras. Mas ele está falando para crente. Certamente esse povo tinha lá a estatuazinha de um deus egípcio. Um colar de ouro representando lá um dos deuses do Egito. Eles tinham absorvido um pouquinho dessa cultura, uma família ou outra. E aí Josué fala, joguem fora esses deuses. Abandonem essas práticas de adoração. E aí você pode falar assim, mas pastor, eu não tenho santo nenhum na minha casa, não tenho imagem nenhuma, não tenho quadro nenhum que me faça lembrar aqueles que são venerados, adorados. Então eu não estou nesse problema, eu não me encaixo nisso. Será? Será que os crentes de hoje em dia não vivem muito abaixo do que Deus quer que eles vivam? Porque eles têm ídolos?
ídolos escondidos dos pastores, eu não quero nem saber também, ídolos escondidos da família, ou ídolos não escondidos, ídolos venerados publicamente. Quer exemplo? Quando a gente venera o dinheiro, quando o dinheiro é tudo na nossa vida, quando a gente adora o dinheiro em detrimento até do reino de Deus, em detrimento até da nossa família, quando as pessoas olham para você e falam sem medo de errar que quem manda em você é o dinheiro, porque você é capaz de qualquer coisa por dinheiro. Idólatra. O seu ídolo é o dinheiro. E quando a gente idolatra o nosso prazer, e quando a gente cria uma estatuazinha dentro do nosso coração, a gente diz assim, vontade, eu tenho vontade. Prazer, eu quero prazer. Sexo, eu quero sexo. A gente cria isso dentro do nosso coração e a gente acha que a gente precisa satisfazer a vontade do nosso Deus, chamado sexo, chamado dinheiro, chamado vontade. Esse é um dos ídolos que tem atingido muitos, porque com a desculpa de que tem vontade, as pessoas fazem sem nenhum temor a Deus. As pessoas vivem sem temor a Deus. Ah, pastor, mas são meus impulsos, eu tenho que seguir os meus impulsos. Irmãos, quem segue impulso sem pensar é bicho, não é gente. Uma cadela no cio, vai passar um cachorro ali na rua e vai ver a cadela no cio, vai sentir o cheiro da cadela no cio, e eles vão cruzar aqui, não vão nem se importar na frente da igreja. Estou falando alguma mentira, não é? Você acha que o cachorro vai falar, não, aqui na frente da igreja não. Você acha que o cachorro vai fazer isso? Vamos marcar uma outra oportunidade? Vai. Não! Porque são animais irracionais. Eles vão cumprir completamente com o desejo do seu corpinho ali, para ter o que eles querem, o desejo. Mas nós não somos animais. Entre a vontade e a prática, existe o intelecto que Deus deu a nós. Eu espero que tenha dado a todos nós. O intelecto que faz a gente pensar nas consequências, que faz a gente pensar naquilo que está por vir, o quanto isso vai nos afastar de Deus, o quanto isso vai esfriar o nosso coração na presença de Deus. Então existe ali um fiel nessa balança, que vai fazer com que a gente caia para um lado ou outro, e é o nosso intelecto. Agora, se você faz todas as vontades do seu corpo, se você se entrega a todos os possíveis prazeres do seu corpo, seja eles quais forem, você é idólatra. Você idolatra o seu desejo, a sua vontade. E aí Josué diz para esse povo, olha, abandone esses ídolos. Abandone. A sua família nunca vai prosperar na presença do Senhor Jesus como Ele quer que prospere. E quando eu estou falando de prosperidade aqui, não pense só em dinheiro, por favor. Estou falando de um aspecto muito mais largo, muito mais amplo do que isso. A sua família nunca vai viver a plenitude da presença de Deus enquanto você tiver ídolos dentro da sua casa. Ah, tem mais um. Os filhos. Irmãos, eu já falei aqui tantas vezes e eu confirmo. Quando um filho nasce, a gente descobre um amor que a gente não tinha, não é? Todo mundo sabe disso. O pessoal que está com um bebezinho aí, nasceu esse ano. E o pior que tem, eu não sou avô ainda, mas o pessoal diz que avô é maior ainda, né? Que tipo, a gente dá na cara do filho, mas o neto não. Eu sei disso porque meus pais e meus sogros sempre foram bem rígidos na educação. E agora com os netos a gente vê eles, deita, rola no chão. Eu fico assim, não era assim quando era pai, né? É um negócio desse jeito. Eu sei que esse amor é grande. E precisa ser assim mesmo. Não estou dizendo que você não deve amar os seus filhos. Mas cuidado, que tem muita gente aí idolatrando os filhos. E quando você idolatra, sabe o que acontece? Ele vai se achar um Deus. Eu vejo, hoje em dia, e isso é mais comum do que você imagina, eu vejo, hoje em dia, pais que são reféns do seu filho. São reféns.
A criança, o jovem, adolescente, ele sabe que o pai faz tudo pelo amor do filho. Faz tudo. Você entra na frente de uma bala, você larga um prato de comida, tudo pelo seu filho. E aí ele torna o pai um refém. Se você não fizer isso, eu não te amo mais. Aí o pai, não. Se eu exigir muito da criança, ela vai deixar de gostar de mim. São reféns, o preço a ser pago por esse resgate é uma concordância eterna. Você precisa concordar com tudo que seu filho quer o tempo todo. Porque se você não concordar o tempo todo, você tem medo dele deixar de gostar de você. E se ele deixar de gostar de você, se ele se tornar um filho que te abandone quando ele for adulto, isso vai fazer com que você seja infeliz. E aí o que você faz? Você cria um ídolo chamado seu filho. Cria um altar de adoração, venera, leva para ele oferendas, porque é isso que a gente faz. Você faz oferendas aos seus filhos. Ele não merece, mas eu vou dar. Pai, eu quero uma bicicleta. A criança não obedece você em nada, não respeita você em nada. Mas ainda assim, você dá aquilo que ela não merece. É graça o tempo todo, parece Jesus. Graça o tempo todo. Não há cobrança. Uma vez eu vi uma psicóloga, e era mãe também, ela falando que a filha dela uma vez falou para ela assim, olha, eu não vou te amar mais. E aí ela encheu o coração de coragem e falou para a filha assim, eu não me importo se você não me ama mais, mas você precisa me respeitar. Sabe o que acontece? A filha dela já é grande, ela falou assim, hoje eu sou respeitada e sou amada. Porque os filhos, por mais que não pareçam, quando eles fazem birra, quando eles se trancam no quarto, os filhos querem perceber que estão no controle dos pais. Os filhos querem ver que os pais não perderam o controle, porque se eles perceberem que o pai não tem controle, eles tomam o controle. Então, no mês da família, não tenha ídolos, inclusive se os ídolos forem seus filhos. Seus filhos não são seus ídolos. Não devem ser. Lá em casa, algumas vezes, por mais que eu queira ser muito amigo dos meus filhos, eu faço um esforço muito grande para ser amigo deles, para que eles possam ouvir. Quando a coisa aperta, a primeira coisa que eu falo para eles é, eu não sou seu amiguinho, eu sou seu pai. Eu não sou amiguinho. E eu também não sou seu servo. Eu também não sou seu escravo. Aliás, a Isabela não, mas o Davi, ele tem uma síndrome de rei, que a gente tem que podar o tempo todo. Não sei se foi por causa do nome que eu coloquei. mas se deixar, ele senta no sofá e fala, pai, pegue água, por favor. Se deixar, ele faz isso. Ele tem a síndrome de rei. Aí, já sabe fazer as coisas, se arrumar, mas ele fica, pai, me arrume. E a gente precisa, não, se arruma você sabe, eu não sou teu empregado o tempo todo. É a frase que a gente mais repete para o Davi. Mas porque existe essa tendência no coração. E é responsabilidade dos pais podar para que não vire um ídolo. Porque se virar um ídolo, quando casar, você morre. Você fica sem Deus. Você padece. Se Deus chamar para uma viagem, para uma expedição missionária, se Deus mandar ele para a África, acaba a sua vida, ele é teu ídolo. Como é que vive alguém sem ídolo? Como é que vive alguém sem um Deus? Joguem fora os ídolos e temam ao Senhor. E aí Josué faz um desafio para o povo, porque esse desafio é um desafio que depende da sua família. A gente quer comunhão. A gente não quer comunhão? Amém? A gente quer comunhão. Eu quero que a minha família seja amiga da sua. Eu quero que a gente tenha a oportunidade de confraternizar. Eu quero que um dia você tenha a oportunidade de ir na minha casa, eu tenha a oportunidade de ir na sua casa. Eu quero comunhão. Mas a decisão que a gente toma diante de Deus é uma decisão que envolve a gente e a nossa família. É a nossa casa. É a nossa casa. São os nossos herdeiros. É o nosso sangue que está sendo ali. Deus está responsabilizando a gente. É por isso que Josué fala assim, olha, vocês, Samuel hoje fala assim, olha, vocês
estão ouvindo a palavra de Deus e Deus está ensinando a vocês a temer ao Senhor, a jogar fora os ídolos. Mas se vocês não quiserem, eu estou transcrevendo, estou parafraseando o que Josué falou para vocês. E eu estou dizendo, vocês escutaram a verdade, vocês conhecem a história. Mas se vocês não quiserem seguir, se a família de vocês quiser adorar outros deuses, se vocês quiserem criar ídolos no coração de vocês, Josué diz assim, olha, problema de vocês. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão individual. É uma decisão da minha família. Então eu decido para a minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu oro, eu desejo do fundo do meu coração que você faça essa mesma determinação, que você tome essa mesma decisão no seu coração e diga, eu também, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E a gente serve ao Senhor dedicando aos nossos filhos, consagrando eles, motivando eles, apresentando Jesus a eles, porque a gente, às vezes, e quantas vezes isso já não aconteceu em nossas igrejas e aqui também, a gente tem sucesso em apresentar religião para os nossos filhos, mas a gente fala em apresentar Jesus. Os nossos filhos sabem os horários dos programas, os ensaios dos batitinhas, a hora dos embaixadores do rei, a hora das mensageiras. Os nossos filhos sabem todas as programações da igreja, conhecem o boletim, conhecem o pastor, batem um papo com o pastor, ele conhece a religião, mas ele não conhece Jesus. Ele não foi apresentado ao rei, ao Salvador, ele não tem um vínculo, ele não tem um relacionamento com Jesus. E quantas vezes isso acontece? Por negligência dos pais. É o pai que nunca leu a Bíblia para os seus filhos. E se você se enquadra nisso, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de se fazer isso. É o pai que não corou com seus filhos. Ou a mãe que não corou com seus filhos. A gente tem uma dedicação e a gente se esforça tanto com nossos filhos para que eles estejam sempre presentes, para que eles vivam experiências com Deus, como foi esse lindo coral que a gente ouviu agora há pouco. Será que a gente tem isso o tempo todo? Eu já falei para os irmãos que a gente, lá em casa, para ir para a escola, porque a gente entende que a escola é uma coisa muito boa, o futuro deles depende de um estudo onde eles não ficam em casa o tempo todo, todos os dias, eles só faltam quando eles estão doentes, ou quando alguma coisa acontece. Para ir para a escola, a gente acorda nossas crianças às 6 horas da manhã, todo dia. 6 horas eles precisam, o relógio já desperta, com a musiquinha animada que eu coloco lá. Mas aí para vir para a igreja, 8 horas é cedo demais. Não é? Para vir para a igreja, 8 horas, eu não vou acordar o bichinho 8 horas da manhã. Não é isso que a gente fala? O bichinho está cansado. Bichinho, mas a EBD é só às 9, dá para acordar 8, olha, ele acorda às 6 todo dia, tem 2 horas a mais de sono. No sábado, então, ele podia dormir até meio-dia. Lá em casa as crianças acordam às 6 também no sábado. Mas eu não vou acordar o bichinho às 8 horas. Aí o bichinho cresce, vira um bichão. E não tem quem o faça ter compromisso com nada. O reino de Deus não é nada. Olha, eu lembro das vezes que eu ensaiava no teatro da igreja, das vezes que eu ensaiava para o Ministério de Louvor. Eu nunca fui cantor, nem ator, mas eu ajudava, né? E eu lembro que quando eu estava um pouco triste, desanimado, cansado, eu lembro dos meus pais falando assim, vai sim, porque você não está fazendo para o pastor, nem para a igreja, você está fazendo para Jesus. Eu lembro uma vez que meu pai falou assim, recitando o texto bíblico, né? O vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é à toa que você se dedica a Deus. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Desperte um desejo profundo no seu coração, para que a partir de você, a sua casa também seja uma casa que adore a Deus.
a sua família também seja uma família que adora a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero nessa hora consagrar a sua família ao Senhor. E eu sei que se em algum momento dessa mensagem que o Senhor nos trouxe, o Senhor falou ao seu coração ficou alegre. Ou em outros momentos o Senhor falou ao seu coração ficou pesado. Seu coração ficou angustiado porque Deus exortou você. Só quero que você saia daqui com a certeza. Há tempo ainda de consagrar a sua família ao Senhor. Os seus planos, os seus sonhos, os seus propósitos. Ainda há tempo. Nós estamos no mês da família, e no mês da família a gente toca em assuntos delicados. Eu conversei com algumas pessoas essa semana e algumas disseram para mim assim, na maior cara de pau, que não gostam de vir na igreja no mês de maio. Porque a gente toca na ferida às vezes, né? O pastor vai ficar falando que eu idolatro meu filho, eu idolatro mesmo, e daí? O pastor vai ficar falando que eu não tenho temor ao Senhor, que eu não tenho reverência. O pastor vai ficar querendo me ensinar como é que eu educo meus filhos. Eu quero te dizer que eu não falei nada disso hoje. Mas eu tenho certeza que o Senhor falou. E apesar de também me sentir exortado, porque eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas são muitas as vezes, eu acho que são todas as vezes, que eu estou aqui na frente pregando, e enquanto você está ouvindo a voz de Deus e Deus às vezes espremendo o seu coração, igual a gente faz com um limão para fazer uma limonada, Deus também está falando comigo. Eu não sou perfeito e nem faço tudo aquilo que Deus fala, mas eu nunca vou desistir de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. O desejo nunca vai ser meu ídolo. Eu nunca vou ser idólatra a ponto de fazer com que o desejo seja o meu Deus, os meus desejos. Porque se fossem assim, a gente ia ser igual o cachorro que eu falei, que não resiste, que não consegue se controlar. Então, algumas famílias fazem, os assuntos tocados são assuntos muito sensíveis. Mas, irmãos, esse é o mês da gente tocar nesses assuntos. Esse é o mês da gente limpar a ferida, para curar a ferida. Não dá para você tratar a ferida sem antes você limpar. Caiu, ralou, machucou, não tem jeito. Vai ter que passar um remedinho ali para fazer a higiene do local, para depois você cuidar. Então, se dói um pouco, é porque Deus está tratando, é porque Deus está curando. Ore ao Senhor, consagra a sua família a Deus. Ó Deus, nós queremos de fato consagrar o nosso lar a Ti. Queremos, Deus, consagrar o nosso lar a Ti. Ah, Deus, me ajuda, Senhor. Espero que essa seja a minha oração sincera e a oração dos meus irmãos também. Nos ajuda, Senhor, a consagrar as nossas vidas e o nosso lar ao Senhor. O nosso lar precisa de Ti.